Pois é, esse é o programa Mundo Afora, nós estamos ao vivo aqui e hoje o programa está sendo feito da cidade de Newark. Daqui a pouco eu já vou mostrar o VT, mas antes de falar de Newark, a preocupação de quem está aí no Brasil, durante a semana eu recebi muitos pais, muitas mensagens, pedidos para ver como que está a situação, porque as pessoas estão preocupadas. E o que eu tenho para dizer, que eu tenho visto aqui, o Roberto Trevisan está aqui do meu lado, ele já vai falar, a questão da imigração está ficando cada vez mais séria por aqui. Tá, o cerco está fechando, há uma preocupação para donos de estabelecimentos, provavelmente restaurante, há uma preocupação para imigrantes que estão na fase de legalização. Então, é um momento muito difícil. Eu tenho conversado com alguns imigrantes por aqui e realmente alguns que não têm documentos, eles continuam trabalhando, principalmente lá em Monverno, que é outro estado, é o estado de Nova York. Nós estamos em outro estado aqui é o estado de New Jersey, e onde tem uma concentração muito grande de brasileiros. Então, por aqui, essa cidade onde eu estou, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, o ICE tem agido, já fez batida. Para quem não sabe, o ICE é a Polícia de Imigração. Já fez batida em alguns restaurantes, alguns locais. Na Flórida, sempre falo isso, a situação é complicada. Então, para você que está tentando entender o que está acontecendo, a questão da imigração, sim, está preocupante. Não é algo, isso não vai acontecer, vai passar. Não. Pela primeira vez, no primeiro mandato Trump, ele pressionou, mas depois ele recuou um pouco. Mas dessa vez, não. A questão de imigração está muito intensa, está bastante preocupante. E eu estou aqui com o Roberto Trevisan. Roberto é um contractor, além da música, ele é um cantor, compositor, mas o Roberto também ele tem empresa dele e dá emprego para brasileiros. Roberto, para quem está assistindo o Mundo Afora, eu quero que daqui a pouco você fala as suas impressões, mas antes deixa eu só situar para quem está assistindo. Essa é a cidade de Newark. Nós temos um vídeo para você saber aonde a gente está nesse exato momento. Pois é, Newark. O prefeito aqui é o Ras Barak, tem aproximadamente 304 mil habitantes, dentre os quais uma comunidade brasileira, aqui em Newark, aproximadamente 30 mil pessoas. Mas é muito mais brasileiros, porque tem as cidades próximas, que é Elizabeth, Harrison, Kearney, que tem brasileiros, mas esse é Newark que você está vendo. Uma cidade que tem um aeroporto internacional, tem um porto também muito importante, né? É uma das cidades mais importantes na questão industrial e comercial também. Então você está vendo Newark, né? É uma cidade que dá oportunidade para os brasileiros, e é exatamente nessa cidade que você está assistindo aonde estamos, onde está sendo transmitido ao vivo aí para Poços, Minas, o Brasil, o programa Mundo Afora. Um grande polo industrial que abriga muitos imigrantes. E é aqui que a gente vai falar exatamente o que está acontecendo nessa cidade. Mundo Afora começa agora. Você vai saber toda a verdade dos imigrantes aqui, porque nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos no local, Newark, aonde está acontecendo toda essa questão de imigração. Fique aí. Mundo Afora vem com força total. E aqui, o Roberto Trevisan, que está aqui com a gente. Roberto, você que é um contrato, além da sua música, cantar, compor, Roberto é uma referência dos imigrantes aqui, como artista, como empresário. Roberto, como que você está vendo a situação no momento? A gente agora falando no âmbito do empresário, que dá emprego para brasileiros, e você também dá emprego para pessoas de outros países, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Primeiramente, uma boa tarde a todos aí em Poços de Caldas e região.
E mais uma vez, Walter, a promessa de campanha do Trump, a voz 70% mais alta, foi isso aí que está deixando todos os imigrantes preocupados. E a cada dia ele criando uma lei diferente em cima para prejudicar mesmo os imigrantes, né? Para mandar embora. E a ideia dele é mandar quase todos que estão aqui ilegais, né? Infelizmente, é, vai mandar pessoas inocentes, que já começou a mandar muitos inocentes. O caso essa semana do menino de 18 anos, de um high school, né, de uma escola aqui, que acabou sendo preso, que daqui a pouco também você vai falar. Tem um vídeo dele, daqui a pouco a gente vai mostrar. O nome do rapaz é o Marcelo Gomes da Silva, de 18 anos, bem lembrado, viu? Isso aí. E aqui em Newark, que é a cidade onde a gente está nesse momento, Newark, que fica no estado de New Jersey, é uma comunidade brasileira muito grande. O que, que acontece por aqui? O ICE, a Polícia de Imigração, está dando algumas batidas, teve em alguns estabelecimentos, e isso traz muita insegurança. Nós, inclusive, essa semana, Roberto estava junto, nós estávamos conversando com um dono de uma rede de restaurantes, e ele estava muito preocupado com a questão mesmo da frequência, né, Roberto? Sem dúvida Porque nenhuma. os brasileiros, aqueles que estão para se legalizar, não têm documentos, eles estão com receio de ir a restaurante e, de repente, ter abordagem da polícia de imigração, que isso já aconteceu por aqui. Então, há uma preocupação, inclusive, o próprio prefeito aqui de Newark, né, o Ras Barak, ele foi preso, foi detido em defesa dos imigrantes, porque aqui em Newark tem uma prisão federal que estava fechada, ela foi reaberta, e o que, que aconteceu? O prefeito foi lá e a intenção de reabrir para levar os imigrantes para lá para depois deportá-los. Ele disse não, aqui não, porque aqui não tem condições de receber ninguém. Muito tempo fechado, lugar insalubre, não tem condições. Aí ele entrou em conflito com a imigração, o Hasbarak, que ele é do Partido Democrata, contrário ao Donald Trump, que é republicano, e gerou uma confusão danada. Ele foi detido, claro, foi liberado, mas tudo em função do imigrante, né? Em defesa do imigrante, né? Sem dúvida não. Isso acaba sendo uma preocupação em geral, né, para as pessoas que têm os negócios aqui, restaurante no país inteiro, né, que eles ficam com medo de estar trabalhando, que infelizmente eles têm 30, 40% das pessoas que trabalham lá que são ilegais, mas estão trabalhando por quê? Porque ninguém vai fazer o trabalho que eles fazem, que é lavar prato, é limpar banheiro, isso aí o próprio americano. Então tá esse contratempo aí acontecendo aqui nos Estados Unidos, né, Walter? E nós estamos recebendo daqui a pouco, ele já chegou aqui. Só para lembrar, nós estamos aqui, vocês estão vendo essas guitarras? Aqui é o estúdio do Rodrigo Ribeiro. É aqui que eu gravo músicas também com o Rodrigo, né? E aqui é um lugar muito aconchegante, é o Music Exchange. Então, ele cedeu o estúdio para a gente fazer o programa, transmitir, porque a gente não vai em áreas abertas pelo risco do que está acontecendo hoje, porque está todo mundo com medo, não vai. Então, aqui, pelo menos, é um local que a gente pode fazer tranquilo, né? Sem a intervenção do ICE, que está assim, gente. Não é nenhum exagero. E outro detalhe, eu vou falar para você, está vindo para os Estados Unidos? A partir da próxima semana, presta atenção, tem um novo comunicado, uma nova norma para quem chega nos aeroportos dos Estados Unidos, né, Roberto? Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco o Roberto ele vai voltar e vai falar da música, vai falar dessa nova norma. E o Rodrigo, ele é presidente da Mantena, uma organização que dá apoio para os imigrantes. Ele chegou aqui, eu vou conversar com ele. Roberto, só fala para quem está assistindo, a partir da próxima semana, quem chegar no aeroporto
qualquer aeroporto dos Estados Unidos, o que precisa fazer? Vão ser obrigados a entregar o celular para o oficial da imigração Olha só, e ele abrir todas as redes sociais, né, para ver se você está despedindo da mãe, da coisa para ficar aqui no país, do lado também da proteção do terrorismo, de drogas, de tudo. Então você vai ter que entregar todo teus informações sociais a eles. então presta atenção, você está saindo do Brasil, tiver alguma coisa que compromete, tem que apagar, porque a coisa está complicada. Roberto vai voltar daqui a pouco, aqui nós estamos ao vivo, e o Rodrigo chegou, o Rodrigo lá do Mantena está vindo, o Roberto vai vir porque ele tem uma informação do seu novo vídeo, mas não fala agora não. Isso é para o finalzinho, aguardem todo mundo aí. Vocês vão ver que fantástico, Roberto volta, e o Rodrigo do Mantena vai vir aqui comigo. O Rodrigo é um expert em imigração e ele vai contar mais detalhes do que está acontecendo por aqui. Roberto, então daqui a pouquinho o Roberto volta, chamando o Rodrigo. Fala para o Rodrigo já vir com a gente. Rodrigo, Rodrigo pode vir aqui. Roberto, daqui a pouco Tá vem. bom. Nós estamos ao vivo. E agora é assim, Rodrigo chegando. Tudo bem, Rodrigo? Olha aí. Bem, bom dia a todos. Boa tarde aí no Brasil, né? Rodrigo, obrigado por você ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente. É muito importante a tua chegada aqui. Agora, Rodrigo, a gente abriu o programa, nós estamos aqui na cidade de Newark. Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, que você falasse da organização que você preside, uma ONG de extrema importância e que tem ajudado os imigrantes. Eu gostaria que você falasse da Mantena, que é uma referência aqui no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Walter, obrigado, primeiramente. Realmente é uma honra poder compartilhar um pouquinho da Mantena, desses 21 anos de Mantena Global Care aqui nos Estados Unidos. E, de fato, foi uma ONG que foi fundada com o intuito de ajudar Minas Gerais, Mantena, né, a cidade de Minas Gerais, e acabou hoje sendo uma ONG de extrema importância, ajudando aqui nos Estados Unidos, né? Então, a missão teve essa alteração. Existe uma comunidade aqui que é muito grande, para quem não conhece, é muito grande. O número de brasileiros aqui é algo que a gente não sabe nem estimar. Então, é um número muito grande. E junto com o número, é claro, vem dificuldades, vem problemas, vem muitos êxitos, tem muito sucesso, mas também tem os casos que precisam de assistência, de algum tipo de assistência. E a Mantena tem feito isso, tanto na questão legal, jurídica, na saúde, que é um dos principais. Eu acho que os brasileiros encontram bastante dificuldade. Sempre que encontra um problema de saúde, como navegar isso, né? Exatamente. Bem complicado. Aqui não existe o SUS, então existem fóruns no qual a gente pode caminhar junto com essa pessoa, navegar o sistema, mas nem sempre é tão comum. Então, a Mantena atua nessa área, também na parte de educação, qualificando os imigrantes, tendo aulas de português como língua de herança, promovendo a cultura do Brasil também. Então, é um pouquinho de tudo. A gente acaba por ser uma das poucas ONGs brasileiras, e talvez a única que tem um espaço físico, Certo. a gente acaba tendo que dar suporte em todos os aspectos da vida do imigrante aqui. Agora, Rodrigo, lá no Brasil, Minas, sul de Minas, essa semana eu recebi muitos comunicados de pais, mães, esposas, filhos, preocupados com as pessoas que estão aqui, né? Porque o momento é complicado, isso não é nenhum terrorismo psicológico, isso trata-se de informação, é bem diferente. Então, o que acontece? As pessoas querem saber, será que meu esposo está bem, minha esposa, meu filho? Enfim, há uma preocupação geral. E pelo que eu tenho visto, conversado com alguns brasileiros, existe sim uma preocupação, existe uma precaução em relação à situação hoje do país. Nós somos um presidente, Donald Trump, ele é um presidente eleito de fato, tem toda a autoridade para colocar ordem no país, mas existem uns pequenos excessos, isso esbarra naquelas pessoas que realmente estão aqui para trabalhar, para contribuir com o país, e traz um medo também, né? Como é que está a situação, você que lida 24 horas com os brasileiros que aqui estão, o que você pode falar para as famílias que estão lá no Brasil? É realmente um momento de transição
muito impactante na vida de todos nós aqui. Então, mesmo as pessoas que estão documentadas geram uma certa tensão, sabe? Não é só o indocumentado que está sofrendo nesse momento. Gera uma certa insegurança, porque nem tudo está caminhando como era esperado, até pelas próprias pessoas que votaram no Donald Trump, né? E sem querer atacar nenhum governo, mas existe uma instabilidade generalizada, não só para quem é imigrante, mas para quem depende do imigrante. Então, as empresas estão sem saber se investem, não investem, compram, não compram. Os restaurantes não sabem se o fluxo vai ser bom ou não vai ser bom, porque às vezes acontece uma batida determinada da imigração e todo mundo some. Então, querendo ou não, tem um impacto muito mais profundo do que simplesmente a pessoa que está indocumentada, o imigrante que está indocumentado. Acaba impactando todos nós, toda a sociedade americana. Eu acho que o americano também está sofrendo bastante. Lembrando que não é 100% do povo americano que é contra a imigração. Muito pelo contrário, eu acho que é um povo que é muito acolhedor, na sua grande maioria, respeita muito o imigrante, mais do que qualquer outro país que eu já tenha vivido antes. Embora não seja um sistema perfeito, é um sistema que funcionava, né, de uma certa forma e acolhia pessoas, que era o principal. E então a gente está nesse momento de transição, então a gente pede calma, a gente pede que as pessoas também tomem cuidado, não se exponham à toa. É importante fazer é, a procuração parental para quem tem filhos aqui. Então, até agora há pouco, eu e a Solange está aqui comigo também, uma das fundadoras. Solange daqui a pouco vai falar com a gente. Nós estávamos no escritório da Mantena fazendo procurações parentais. Ou seja, os pais passam uma procuração, caso aconteça algo com eles, alguém pode tomar conta dos filhos nesse meio tempo, ou até levá-los até o Brasil ou outro país, se for o caso. Então, era algo que não se pensava muito antes, embora fosse necessário, por questão de acidente, morte, é um documento que seja necessário, ficou muito mais evidente agora após a imigração. Então, tem um número muito grande de pessoas fazendo esse documento, procurando ajuda, e a gente estava lá assistindo realmente nisso. Agora, viu, Rodrigo, participar com você, para quem está assistindo, eu estava fazendo uma matéria nessa semana, vou nem especificar o local, é numa cidade de Stanford, aqui no estado de Nova York. Tem uma comunidade brasileira muito grande. E eu fui, né, num dos locais lá fazer uma entrevista, nem quero citar para não criar. E o que aconteceu? Eu estava fazendo a entrevista com uma brasileira que trabalha lá, ela trabalha na cozinha desse local, e ela estava concedendo a entrevista, de repente ela parou, ela falou, acho melhor eu sair daqui porque eu estou me sentindo insegura. Quer dizer, a princípio eu não entendi, a gente desligou a câmera e era verdade. Um dos carros lá do AIS tinha passado. Tinha passado no local naquele momento e ela ficou paralisada, porque a gente estava fazendo a entrevista com ela na entrada do restaurante, do lado de fora. Então, a ideia é conversar com ela e ir para a cozinha no habitat onde ela trabalha. Mas quando ela viu, ela paralisou. Ela simplesmente falou, melhor eu sair daqui, realmente. Então, isso que está acontecendo, eu acho isso muito chato, Rodrigo. Eu acho isso muito desagradável, uma perseguição que, sabe, você tem seu documento, muitos que eu conheço têm documentos, mas a gente não pode só pensar, você tem que ver o outro, a situação do outro, que são famílias, né? E a situação se agrava. Exatamente. E de forma geral, sabe? O imigrante que está indocumentado não é o único impactado, todos são impactados. Gera, de fato, uma insegurança e uma falta de crença no sistema que existe, que respeitava as pessoas, né, os direitos humanos. Então tem sido um pouco preocupante para todos. Definitivamente é um momento que a gente precisa navegar com muita cautela, buscando conhecimento, buscando cuidar da saúde mental, porque o impacto que ainda vai causar
talvez seja muito mais que a gente possa mensurar agora. Você tocou num ponto crucial, que é a saúde mental, né? Porque há uma preocupação. Imagina, eu estava com outro brasileiro, que aqui eu estou indo para vários locais, a gente estava numa rodovia e ele ficou meio tenso porque ele não está documentado no país e a preocupação dele, de repente, a gente viu lá na frente aquela muvuca policial, né? E seria uma coisa de trânsito, mas traz uma insegurança, Já né? é um desespero, é. Então, para você que está assistindo, é assim que estão vivendo os imigrantes. De novo, isso não é um terrorismo psicológico, isso é uma realidade. Então, as pessoas estão passando por isso, é difícil. E eu, como brasileiro, vendo pessoas do meu país nessa situação, eu não gosto de ver isso. Eu gostaria que não existisse isso. Claro, existem normas, direitos, soberania do país tem que ser respeitada, mas eu acho que mesmo uma intervenção, a abordagem, ela não pode ser de forma tão truculenta como vem acontecendo, mas é uma realidade, né, Rodrigo? É uma realidade, eu acho que é uma realidade também, um momento para a gente crescer como comunidade, como país. O Brasil é um país que também oferece oportunidades, embora a gente sabe de alguns problemas intrínsecos que existem na nossa sociedade. Não é o pior país do mundo, muito pelo contrário. Então, pessoas que estão passando por um momento de dificuldade aqui, até por não conseguir trabalho, seja qual for, relacionado ao movimento migratório que está existindo, de saída, é importante planejar talvez esse retorno, sabe? Pessoas que não estão conseguindo lidar com essa dificuldade, porque realmente exige mais da saúde mental das pessoas, e não são todos que conseguem lidar com esse momento de instabilidade. Então, para as pessoas que estão sofrendo mais e não estão conseguindo lidar, e estão vivendo com medo constante, às vezes a gente aconselha que essa pessoa comece a planejar de alguma forma a volta. Para você que está chegando no mundo afora, eu estou conversando, o Rodrigo é presidente da Mantena, né? Mantena Global Care, que é uma organização, uma ONG muito importante aqui, há mais de 25 anos atuando no país, ajudando os brasileiros na questão de saúde, orientando, encaminhando, porque é muito difícil. Você está no país dos outros, eu sempre falo, é como você dormir no sofá da sala de casa de estranho, você não fica à vontade, mas tem sempre alguém a manter, procura te orientar para você se sentir um pouco mais à vontade. É um trabalho fantástico. Especialmente nesse momento, né? Acho que esse é um momento mesmo de juntarmos todas as forças possíveis, não só na questão econômica, porque também acaba tendo uma necessidade, tem famílias que já pararam de sair, às vezes, de casa, não estão Exatamente. querendo ir trabalhar, não estão podendo, então precisa dar essa assistência a essas pessoas, às vezes por um motivo muito, muito real, não é só pressão psicológica do sistema. Então, existem casos, sim, que a gente tem que se unir e navegar junto. Existem casos, sim, de pessoas que estão voltando para o Brasil e estão precisando de ajuda para voltar, porque não tem também essa condição. Então, são vários cenários que estão acontecendo nesse momento aqui nos Estados Unidos, não só com o brasileiro, mas com todo o imigrante, de forma geral, e que sim, a gente precisa estar compartilhando mais e aprendendo também mais com outras comunidades de como a gente navegar esse momento. Pois é, você que está assistindo o Mundo Afora, está vendo esse monte de guitarra, gente falando de um assunto tão sério. Lógico, dá uma amenizada, mas na verdade nós estamos aqui no estúdio do Rodrigo Ribeiro. Rodrigo, que é um músico aqui em Newark, né? É o Music Exchange, é o estúdio dele. Ele cedeu para a gente, que a gente poderia estar fazendo no restaurante, no local, mas a situação está tão complicada por aqui que melhor evitar. No caso do Rodrigo, não. Daqui a pouco nós vamos falar com a Solange, que é a diretora executiva. Eles estão documentados, mas os brasileiros sem documentos nem aparecem, está todo mundo assustado. Então, aqui já é um ambiente mais tranquilo, então as guitarras ajudam a amenizar o assunto, porque é polêmica, né? É polêmico, mas lembrando também que é muito importante manter a calma, Exato. um pouco de positividade, o brasileiro já tem isso, ajuda. É um cenário que, embora seja muito impactante, ele não vai ser
para sempre, então ele é temporário, e logo as coisas vão se ajeitar. A gente Com tem certeza. que ter crença que dias melhores estão vindo, né? Exatamente. Pois é, o Rodrigo, eu acho muito importante o seu trabalho, né, presidindo. Daqui a pouco nós vamos falar com a Solange, ela já está lá, a Solange, outra brasileira aí, que vem nessa luta ajudando, que, gente, é uma corrente de força contrapondo a uma outra força. Imagina, essa força vem do governo federal. Não é fácil, né, Rodrigo? Que é uma coisa que eles têm direito. Mas esse contrapor não é fazer nada na ilegalidade, pelo contrário, é simplesmente orientar as pessoas, Exato. como o Rodrigo diz, dar calma para as pessoas, para que tudo, né, a gente atravesse esse momento com equilíbrio, segurança e sem fazer loucuras, né, Rodrigo? Equilíbrio, acho que Equilíbrio. essa é a palavra. É. Precisa de equilíbrio. Rodrigo, eu vou chamar um intervalo, daqui a pouco eu vou a Solange vem aqui, mas eu agradeço você estar aqui. Você vai ficar um pouco aí. E daqui a pouco eu volto. A Solange está por aqui. A Solange é diretora executiva da Mantena. O Rodrigo é o presidente, faz um trabalho fantástico. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu tenho mais uma mensagem aqui. Então, passa. Principalmente o pessoal que está no Brasil agora, que tem familiares aqui. Tenta ter uma conversa leve. Tenta ter momento de distração também. As pessoas que já estão aqui já estão passando um momento complicado, então você acaba ficando muito em cima, perguntando, mandando toda a notícia o tempo todo, impacta muito a saúde mental de quem está aqui. Então tenta ser um pouco mais leve, tenta trazer algo bom, tenta compartilhar um pouco do que está acontecendo aí, e não foca só na imigração, porque quem está aqui já está sendo muito bombardeado com isso. É complicado. Gente, uma coisa é estar aí no Brasil, outra coisa é você estar aqui nos Estados Unidos. Porque eu sempre a informação você tem que estar no local onde está acontecendo, porque alguém disse que eu li sobre que, tudo isso anula, porque a realidade é aquilo que você vivencia e passa com muita responsabilidade, viu, Rodrigo? Que é simplesmente a nossa preocupação. Eu estou aqui, a equipe está lá no Brasil, todo mundo lá no estúdio. Então, a nossa preocupação é passar uma informação com responsabilidade, sem causar alarme, nada. É para que as pessoas tenham ciência do que realmente está acontecendo, mas vai passar. Eu acredito nisso. Obrigado, tá? Rodrigo, que bom você estar aqui. Nós vamos chamar o nosso intervalo daqui a pouco. Nós estamos com a Solange, a diretora executiva da Mantena, que é uma extensão do trabalho do Rodrigo, esses brasileiros especiais que fazem a diferença aqui nos Estados Unidos. Volta daqui a pouco, até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros,
Bem-vindos a Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Alô, você, seja bem-vindo ao programa Mundo Afora. Nós estamos hoje na cidade de Newark. A cidade de Newark é uma das principais cidades do estado de New Jersey, aqui nos Estados Unidos, onde se concentra uma grande comunidade brasileira. Então, é exatamente no centro, no foco, que a gente chega. Você que está chegando, está vendo essas guitarras aqui, porque, na verdade, nós somos no estúdio do Rodrigo Ribeiro, e o Rodrigo realmente ele cedeu espaço para que a gente pudesse fazer esse trabalho. E aqui ao meu lado, essa simpatia, é a Solange Paisante. Ela é vice-diretora da Mantena. Ela estava, nós mandamos buscar, ela estava em outro local. Ao estilo. Falei, vamos buscar a Solange, porque ela também é uma brasileira que realmente faz um trabalho muito importante. Daí você estava atendendo famílias. Eu atendi agora de manhã 5 famílias que foram para preparar o documento, né, de guardiãncia para deixar alguém responsável caso aconteça algo com eles, com os pais, a criança está protegida por um guardião. Gente, olha, o que a Solange está dizendo é o seguinte: alguns pais que têm filhos menores que não estão legal no país, eles já estão se precavendo. O que eles estão fazendo? Deixando um documento, uma pessoa responsável pelo filho, porque os filhos nasceram aqui, têm cidadania americana, não vai ter problema, mas eles têm problema, eles podem ser deportados. Aí, no caso da deportação, eles já estão deixando responsável com as crianças, pelas crianças. Olha que situação, porque tem uma brasileira que foi para o Brasil, deixou a filha aqui, ela voltou, não conseguiu entrar, a filha está aqui, ela está no Brasil. E ela está desesperada e não consegue vir. Então, quer dizer, uma precaução. Né? Estamos lidando sempre, né, diariamente, famílias nos procurando para organizar esse documento, porque é importante, a gente até quer deixar aqui bem registrado, né, as famílias que estão nos ouvindo, que porventura não tenha feito ainda ou não tenha acertado até o documento da criança. A criança nasceu aqui e só tem documento americano. Não vou precisar. Precisa, gente. Registra sua criança também no consulado brasileiro, faça seu passaporte, porque é muito importante ter toda a documentação organizada, tanto americana quanto brasileira. E Solange, de uma forma geral, e o que eu tenho andado aí por várias cidades aqui nos Estados Unidos, o que eu tenho percebido é há uma apreensão das pessoas, né? As pessoas não estão deixando de trabalhar, algumas nem saem de casa, tem uma família que todo, pai, mãe, os filhos, não estão saindo de casa. Essa é uma realidade. Porque o medo é tanto, a pressão psicológica é tanto. Gente, isso não é coisa de televisão de agora. Isso é um fato. Está acontecendo agora. Estou aqui nos Estados Unidos. Eu não ouvi dizer alguém... Não. Se eu vi, estou presenciando. Então, eles não saem. Eles não saem de casa porque tem medo, aí vamos ser presos. Quer dizer, aí o que o Rodrigo falou, o presidente da Mantena que falou com a gente, aí está entrando na saúde mental, né? Psicologicamente as pessoas estão assim abaladas e emocionalmente, né, Walter? Nós temos tentado assim acalmar, né, de uma certa forma, mas é um momento muito delicado, muito delicado. E eu comentava agora há pouco com essas famílias que eles me fazendo perguntas, né? Como que vai, o que vai acontecer? A gente não sabe, né? Então a gente tem que fazer, igual eu falei para eles, eu sempre falo aconselhando, deixa tudo organizado, faz esse guardianship, deixa pronto, organiza o documento das crianças, mantém toda a documentação deles também, né? Dos pais também. Passaporte brasileiro, tudo organizado, organiza a sua vida. Então, por que a gente não sabe? Agora, Solange, aqui em Newark, inclusive o prefeito foi preso, eu abri falando disso, Sim. é o Ras Barak, porque ele defendeu os imigrantes, ele é do Partido Democrata,
o Trump, todo o staff dele são republicanos. Então, aí é uma guerra de política, de ideais, é complicado. E ele defende os imigrantes, não quer que vá, mas o ICE está agindo muito forte aqui, né? Muito forte. Em outros estados tem sido mais, né? Igual a gente está acompanhando a notícia de Massachusetts, Massachusetts. Flórida, por exemplo. Flórida está terrível. E está assim um momento delicado, e agora New Jersey não vai ser diferente, né? Como os demais estados. Então, estamos, por isso, o conselho da gente, né? Todo mundo se preparar, né? De uma forma e viver. E procurar também, eu digo sempre assim, tá com problema psicológico, emocional, pode nos telefonar também, a gente tem uma equipe que pode atender online, sabe? Virtualmente, não precisa estar presente perante o terapeuta, porque para ajudar, para fazer, para melhorar um pouco, né, o psicológico do pai ou da mãe, ou de ambos, né, que esteja passando. O Adriano, aí no estúdio no Brasil, nós temos aquele vídeo, não sei se dá para colocar agora, daquele garoto de 18 anos Marcelo, de em Massachusetts. Massachusetts. Ele foi preso, teve uma reação da escola. Ele estava indo para a escola e naquele dia Era seria graduação. a formatura dele. Ele não pôde participar. O ICE veio, algemou as mãos, os pés. Foi uma coisa terrível. A gente tem um vídeo do pessoal revoltado que a gente pode mostrar, que foi assim, uma reação muito forte, né, das pessoas que estão aí. Então, foi uma coisa assim que bem preocupante, né? Então, daqui a pouco a gente mostra o vídeo. Viu, Adriano? Se você depois puder colocar esse vídeo para a gente mostrar o pessoal a reação dos estudantes aqui, lá em Massachusetts, e é um outro estado americano. E que onde a imigração está agindo muito forte, né? Não só numa cidade ou outra, mas no geral, no estado em geral. No geral. Então, daqui a pouco a gente pode até mostrar esse vídeo. Adriano, aí você segura para a gente mostrar e a gente vai comentar sobre a situação desse garoto, que é muito preocupante, mas a gente está aqui. Mas ele já saiu, já foi liberado, né? Já está liberado. Algo também interessante ressaltar aqui, Walter, é que essas famílias que eu atendi 5 famílias. 3 famílias estão se preparando, dessas 5 para ir embora. Até dezembro eles querem. Vão voltar para o Brasil. Já estão organizando. A questão de eu expliquei também a questão da escola, se a criança estuda aqui, tem que fazer toda uma preparação antes com os documentos. Vale para o papai, para a mamãe, para o responsável, em apostilar o documento da criança, o documento escolar, para valer no Brasil. Né? Sempre eu estou tendo ligações lá do Brasil com pessoas que foram, até sem registrar a criança no consulado. Aí tem problema aí no Brasil. E dá muito problema porque não consegue registrar lá. Exato. Fica complicado. Solange, a Solange estava num evento. É verdade. Buscar a Solange. Foram buscar, ela estava lá. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês, gente. Solange, ela é diretora executiva da Da Mantena. Mantena e membro fundadora. E a Mantena faz um trabalho há mais de 25 anos. 21 anos, vai fazer 22 agora. 22 anos. Parabéns, viu? Obrigada. Fica aí, depois eu converso com você. Tá bem. Obrigada, tá? gente. Então, a Solange sai agora. Sim. Aqui a gente está ao vivo, é assim. Aí, Solange, daqui a pouco, aí no final, a gente chama todo mundo. Obrigada a vocês. Obrigado. E aí eu, chamando toda a situação para a gente poder fazer o trabalho, é que a gente está aqui, o pessoal está chegando, e é muito importante, gente, a gente poder falar sobre isso. Adriano, vamos chamar o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando muito mais sobre os acontecimentos. Nós estamos aqui na cidade de Newark. A gente volta já. Até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente.
No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Paço das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, nós estamos aqui na cidade de Newark, fazendo esse programa Mundo Afora Especial, direto aí para o Brasil, Minas Gerais, os nossos estúdios em Poços de Caldas, toda essa equipe aí, né, trabalhando para a gente fazendo essa transmissão. E o Roberto Trevisan volta aqui, Trevisan, amenizando um pouco a situação, que está complicado, a gente está falando dos imigrantes, a realidade, porque a situação está complicada por aqui, isso é fato. Então, a gente levantando tudo isso para trazer para você. Mas mudando um foco de música, o Trevisan, vamos falar agora do lado musical dele, ele vai homenagear uma pessoa muito especial, o vídeo está pronto, e ele vai homenagear o Raul Seixas, que agora, dia 28 de junho, completa 80 anos, você fez uma homenagem a ele. É uma grande homenagem a um compositor, uma pessoa assim, um poeta, né, mais que merecido, Raul Seixas, né? E agradecer também a todos os depoimentos que vieram dos amigos todos dele que tiveram com ele, que comporam com ele, que cantaram com ele. Vai ser tudo surpresa para vocês daqui uns dias aí em Poços de Caldas. Essa homenagem que vai estar no novo vídeo, a Raul Eterno. Então, inclusive o vídeo, já vi o vídeo, já vi a música, gente, está muito bem feito, os depoimentos, gente importantíssima, amigos do Raul Seixas que falam do Trevisan, então vem aí na verdade é uma obra-prima mesmo que o Trevisan fez, a equipe dele também de estúdio, de rua, que gravaram o videoclipe, que foi gravado aqui, e nos locais onde o Raul esteve. Né? E só um spoiler. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás, e tem muita coisa boa vindo aí, Walter. É igual você falou, os depoimentos, e a gente fazendo essa homenagem aí, mundo afora, a esse grande poeta mais que merecido, nosso grande e eterno Raul Seixas. Segura aí que a gente vai fazer o lançamento aqui no Mundo Afora, e é uma música que vem com força total. Inclusive, o Roberto vai fazer vários shows aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, que são os amigos do Raul, enfim, todos os fãs que tem no mundo inteiro. E você foi convidado, já tem convites para, inclusive, se apresentar em Portugal, convite para ele ir para Espanha, porque São Paulo também, São Paulo, vários lugares. vários locais onde tem
as comunidades É, do Raul. na França também me convidaram, eles estavam fazendo uma parte do filme dele lá, coisa me convidaram para ir para a França. Então tem muitas coisas boas vindo aí com esse novo vídeo que vai ser lançado depois do aniversário de morte dele, de 80 anos, que é agora em junho. Bom, agora vamos chamar a tradicional, né? Que está no programa, que você gravou com o Falcão. É, tem até minha mãezinha lá, Dona Cida, Dona Cida que aparece. mandando um beijo para Dona Cida. lá, né, que Veja todo mundo que está deve estar escondendo do frio lá, que ela falou que está frio, É, com a está calda, frio, né? mas aqui está quente, hein, gente? Aqui nos Estados Ao Unidos contrário, né, Walter? tá Ao contrário, bem um lado quente, né? muito quente, outro lado muito frio, né? O Aqui Walter, tá o Walter quente. tá para lá e para cá, ele não sabe se ele pega o frio ou pega o calor. Exatamente. Então vamos ver Roberto Trevisan cantando com Falcão, Sonho Brasileiro nos Estados Unidos. Vamos ver? Essa é uma pequena história de um matuto corajoso que saiu de Minas Gerais para viver o seu sonho americano. É isso aí, Trevisan, caboclo arretado. Eu parti de tão distante, foi de Minas minha gente. Com coragem vim buscar o meu sonho americano. Sou matuto sonhador, latino-americano, trabalhando em Nova York e vivendo os meus sonhos. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil, It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. Esse é o Matuto Sonhador, diretamente de Nova York City pro mundo. É isso aí, galera. Aqui é Falcão, direto de Pereiro, no Ceará. Já faz tempo que eu estou nessas ilhas tão distantes, Nova York e o Havaí. E esse é o sonho americano. E conheci cidades lindas, Chicago e Miami. Nada disso tem valor ao matuto sonhador. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil, It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. E a saudade me leva de volta pra minha terra. Tô chegando, Minas Gerais, Ceará, Brasil. É isso aí, Trevisan, caboclo arretado. Eu já estou aqui com a Emma Zeredo. Ela é uma fotógrafa aqui nos Estados Unidos, especialista em fotografar bebês e criancinha até 5 anos. E a gente está falando sobre a questão do bebê reborn. Será que aqui nos Estados Unidos está acontecendo essa polêmica, como está acontecendo aí no Brasil? Emma, bem-vinda. Você é de onde no Brasil? Eu sou do Rio. Do Rio de Janeiro. E você, como fotógrafa de bebês, crianças, como é que você está vendo toda essa situação? Olha, aqui nos Estados Unidos nós não temos essa polêmica, né, que está tendo no Brasil em relação ao bebê reborn. Por coincidência, eu tenho uma bebezinha Olha, aqui, ela tem aqui, olha, gente, é perfeito. tá? Essa daqui é minha bebê reborn, mas como eu sou fotógrafa, eu uso como minha modelo, né? Mas aqui nos Estados Unidos não existe essa polêmica, essa doideira que vamos levar ao hospital, vamos cuidar. Mesmo porque essa história veio através de uma pessoa no Brasil em que foi fazer uma visita em um hospital e levou, por coincidência, a bonequinha dela, né? E ao levar, filmaram e colocaram na cabeça em que ela estava fazendo uma consulta. Quando, na verdade, não foi isso, né? As pessoas maldosas começaram a pegar essa ideia de normalizar os bonecos em consultas, atestado médicos, né? Mas
graças a Deus, aqui não está acontecendo isso. Seu trabalho continua, você fotografa. Qual a idade você de recém-nascido, como você fotografa? Sim, em relação ao newborn, eu faço com crianças entre 6 e 12 dias, né? Uhum. Faço também adultos, faço estúdio, faço externo, faço shows. Uhum. É importante. Bom, você conheceu a Emma. Emma, obrigado aqui, mostrou o Bebê Reborn. E agora eu vou chamar o Rodrigo. Rodrigo, que ele é músico aqui do estúdio, para a gente falar um pouquinho com ele de música. E você soube de toda a situação, né, que está acontecendo aqui dos imigrantes. Emma, obrigado, viu? Muito A obrigada. Emma é do Rio, fica ela com vai Deus. levantar. O E Rodrigo pode já vir. está vindo. Então, o Rodrigo vem e eu continuo apresentando. Obrigado, viu? Por nada, obrigada a você. Mostrando para vocês o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente, né, segue. E o Rodrigo sentando aqui E aí, com a Walter? gente. Rodrigo Ribeiro, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, e você? Rodrigo, você, família Poços de Caldas. Poços de Caldas, Quanto tempo você está aqui, Rodrigo? 34 anos, 34 anos nos Estados Unidos fazendo música. e fazendo música. E como é que funciona o teu trabalho, Rodrigo? Bom, ultimamente, Walter, a gente trabalha mais na área da produção, né? Eu toquei muitos anos com o Roberto Trevisan, nós viajamos quase que os Estados Unidos inteiro, fazendo muitos shows, mas atualmente a gente trabalha na área de produção junto com o Dan, que você conhece, O Dan, para quem não sabe, ele foi contrabaixista do Bon o Jovi. Bon Jovi. Agora a gente trabalha Ok. A mensagem que chegou aqui, o pessoal está mandando um monte de mensagem e chegou aqui ao vivo. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, nós trabalhamos em conjunto com o Dan, a gente produz artistas, a gente faz vídeos, produzimos todos os trabalhos do Roberto Trevisan também. E tem uma cena, Newark é uma cidade muito de muitos bares, muitos restaurantes, e tem uma cena muito forte de artistas brasileiros. Então a gente está ativo, sempre trabalhando com vários artistas de todos os estilos musicais, sertanejo, pagode, DJs, e sempre na área da produção. Exatamente. Rodrigo Ribeiro conversando aqui com a gente. Então, toda essa guitarra que você está vendo aí ao fundo, nós estamos no estúdio dele. Eu agradeço que ele cedeu que a gente fizesse, porque a gente, a princípio, falou, vamos fazer um restaurante, mas a situação está bem complicada, né? Então, para O evitar, pessoal tá. o pessoal não vai estar com medo, então a gente veio para o estúdio, que é mais tranquilo, a gente faz aqui, mostrando para você, mas é um momento. Rodrigo, a gente está na reta final, queria agradecer Certo. muito a sua presença, parabéns pelo estúdio, fala o nome. Music Exchange. Então, o pessoal que quiser a gravação, Pode contratar a gente, nós estamos abertos 7 dias por semana. então contato. A gente marca um horário, o arroba é Rod_Ribeiro, e pode entrar em contato que a gente está preparado, a gente faz voos de drones também. E só para registrar, Walter, a moçada de Poços de Caldas, logo, logo nós estaremos voltando para o Brasil e tudo isso, a parafernália que está aqui, nós vamos colocar dentro do container, vamos lá para o Bortolã e vamos abrir o nosso estúdio Então, lá no prepara, Brasil. O Rodrigo está indo para o Brasil, né? Poços de Caldas e região, fiquem preparados que está indo uma estrutura gigantesca para atender todos os nossos músicos aí da cidade e da região. Então já está avisado, gente. E falando em música, eu queria mandar um abraço especial, Walter, para a galera lá do Rock in Rick, que é uma festa que acontece lá em Poços. Ok. O pessoal dos anos 90, dos anos 80, que tinham já bandas naquela época, só que naquela época era todo mundo jovem, né? Hoje já está todo mundo cinquentão. E eles se reúnem lá na casa do meu grande amigo Rick para fazer essa grande festa que chama Rock in Rick. Então, meu grande abraço para todos vocês e logo, logo eu estarei aí também participando dessa festa. Ok. Gente, a gente está na reta final do Mundo Afora. Rodrigo, obrigado. Um prazer, Obrigado ao Walter, recebê-lo. Trevisão, Rodrigo também da Mantena, a Solange, todo esse pessoal que participa, são pessoas de comando aqui na cidade de Newark, que ajudam os brasileiros. A gente vai ficando por aqui. Eu queria muito agradecer a Di Ferreira,
que veste o apresentador, a de Ferreira, que há mais de 30 anos, né, ela veste Poços de Caldas e toda a região. Então, ternos, gravatas, camisas, colete, tudo para deixar o homem elegante, e a de Ferreira que veste o Walter Alvarenga. Então, um abraço ao Ferreira, toda a equipe, o telefone de lá 3714-7989. Então, você liga para a de Ferreira, fala que você viu o mundo afora, direto aqui dos Estados Unidos, e você vai ter um desconto muito especial. A gente está chegando na reta final. Queria agradecer a nossa equipe de trabalho, viu, Rodrigo? Que nós estamos aqui, mas tem uma equipe lá no Brasil, nos estúdios da TV Poço, Adriano Aranda, Vitor Imese, Silvano Alves, a supervisão do Marco Guedes, toda uma equipe que trabalha muito para que você tenha essas informações privilegiadas aqui direto dos Estados Unidos, e esse tem sido o nosso trabalho ao longo de tantos anos, né? Mostrando a realidade dos imigrantes, o que de fato está acontecendo, passo a passo, para que você possa acompanhar toda essa situação. O momento é delicado, mas a gente vai passando informações, e, de novo, para você que vem para os Estados Unidos, a partir da semana que vem, a próxima semana, já tem um novo critério no aeroporto. Eles vão checar as suas redes sociais. Então, fique atento, que é uma nova norma, muita cautela, que é uma nova norma que entra em vigor já a partir dessa segunda-feira. Então, você que está vindo para os Estados Unidos, então fique alerta aí com o seu celular, as suas redes sociais, não deixe nada que possa prejudicar a sua viagem. Rodrigo, obrigado. Um prazer recebê-lo novamente, Walter. Obrigado. Quero agradecer ao Roberto Trevisan, ao Rodrigo da Mantena, todo o pessoal que participou por aqui, a Emma, enfim, agradecendo a todos vocês. Você aí, em Poços de Caldas, acompanhando o Mundo Afora. Um grande abraço. Na próxima semana, o Mundo Afora vai estar em outra cidade, e a gente cada vez mais reforçando os acontecimentos daqui. Fiquem com Deus, saudade do Brasil. Um abraço a todos vocês. Tchau.